Meus irmãos e minhas irmãs, aqui reunidos em nossa Catedral Metropolitana, Nossa Senhora Aparecida, irmãos e irmãs que nos acompanham por meio de rádios e das redes sociais. Quero saudar de modo muito especial a todas as mães aqui presentes, mães que nos acompanham. Neste segundo domingo de maio, dia em que todos recordamos este dom maravilhoso que é o dom da maternidade. Por essa Eucaristia nós louvamos e agradecemos a Deus pelo dom da vida de cada um de nós, somente possível por causa da vida de nossa mãe. Assim rezamos por todas as mães, aquelas falecidas que já se encontram junto de Deus, e as irmãs que estão caminhando, as mães que estão caminhando conosco nesta história. Por todas louvamos e agradecemos a Deus. Vivemos ainda marcados nestas semanas pela pandemia, e infelizmente tem ceifado um número muito grande de vidas. No Brasil são mais de 10.000 mortes. Aqui em Montes Claros e em outras cidades, por decreto municipal, continuaremos nesse isolamento até o dia 31 de maio. No coração de muitos há um pouco de angústia, de incertezas, de medo, de preocupações. O Evangelho de hoje começa exatamente com esta palavra de Jesus, que nos cabe muito bem neste tempo. Não se perturbe o vosso coração. Tendes fé em Deus, tende fé em mim também. Por que Jesus diz isso aos discípulos? Estamos no capítulo 14 de São João, e estas palavras de Jesus foram ditas como um discurso de despedida. O capítulo anterior, capítulo 13, começa com o lava-pés. E logo em seguida ao lava-pés, Jesus anuncia a traição de Judas, fala de sua morte. Os discípulos ficam certamente angustiados, sem compreender bem o alcance daquelas palavras de Jesus. E Jesus continua o diálogo com eles. Não se trata simplesmente de um ensino, mais do que isso. É a palavra do Mestre, do Senhor, daquele que é amigo dos discípulos. Ao dizer, não se perturbe o vosso coração, Jesus anuncia a fé. Tendes fé em Deus, tende fé em mim também. O que é esta experiência da fé diante daquilo que nos pode perturbar, que nos pode angustiar, que nos pode deixar com medo? É a confiança em Jesus, na sua palavra. A vida, o ensinamento de Jesus, tudo é expressão do seu amor por nós. Convidando-nos a ter fé em Deus, a crer em Jesus, Ele nos convida a acolher a sua palavra. A palavra de quem nos ama e de quem rasga seu coração de amor por nós. Quem ama, nós temos experiência disso, deseja a vida do outro, quer que o outro esteja bem, e dirige-lhe sempre palavras boas, palavras de vida. Pedro havia dito ao Senhor: Senhor, a quem iremos? Somente tu tens palavras de vida eterna. Sim, aquele que nos ama
nos convida à fé, que é o caminho para superar qualquer medo, qualquer incerteza, qualquer dúvida, qualquer perturbação. Crer nele e em suas palavras. Jesus anuncia, pois, que na casa de seu Pai são muitas as moradas, que ele se dirige para lá, e que os discípulos conhecem o caminho. Tomé toma a palavra e diz: Senhor, nós não sabemos para onde vais, como podemos conhecer o caminho? Isso dá a oportunidade a Jesus de se revelar deste modo tão forte. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Quando Jesus diz eu sou o caminho, ele mostra para nós que ele não é apenas a nossa salvação, mas o caminho para a salvação. Isto é, quem deseja encontrar-se com o Pai, quem deseja a salvação, quem deseja ganhar a sua vida, no sentido de ter a vida definitiva em Deus, precisa passar por Jesus, pois Ele é o caminho. E passar por Jesus significa assumir o que Ele ensina aos discípulos, suas palavras. Significa assumir o seu estilo de vida, buscar viver como Ele viveu. Significa ter uma íntima comunhão com Ele, como os discípulos foram chamados a ter, a ponto de o Senhor dizer: já não vos chamo servos, mas meus amigos, pois eu lhes dei a conhecer tudo o que ouvi de meu Pai, o que recebi de meu Pai. Quanto mais intenso for o nosso contato com Jesus, quanto mais intensa for a nossa relação com Ele, conhecendo-o por suas palavras e nelas reconhecendo o seu jeito de ser, mais nós estamos no caminho. E vamos entendendo então que a verdade que Ele diz ser não é a verdade de um pensamento, de uma ideia. É mais do que isso. Ele é pessoalmente a verdade encarnada. Jesus havia dito no capítulo 14, ou vai dizer adiante, nesta sequência: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Jesus não está dizendo de um conhecimento outro, senão que conhecê-lo. Na verdade, trata-se de conhecer Jesus Cristo e ser por Ele libertado. Ele é a vida. Tudo o que faz para nós é para que tenhamos vida, como ouvimos no último domingo. Eu vim para que todos tenham vida e a tenham em abundância. Quando Jesus se refere ao Pai, Filipe então toma a palavra: Senhor, mostra-nos o Pai e isto nos basta. E Jesus vai então dizer a Filipe: Filipe, quem me viu, viu o Pai. Ora, Jesus, podemos dizer, é o sacramento do Pai, a visibilidade do Pai. Querer conhecer o Pai passa por conhecer Jesus. E aqui podemos compreender a importância que se tem de que os discípulos, vivendo o ensinamento de Jesus, tornam-se o caminho para as pessoas conhecerem a Jesus. De modo que a comunidade eclesial, os discípulos de Jesus poderiam dizer: quem nos vê, vê Jesus. Mas como é que as pessoas poderão reconhecer Jesus em nós? À medida em que nós vivermos o que Ele ensinou. A expressão dos primeiros séculos, referida aos cristãos, vede como eles se amam, precisa ganhar nos nossos tempos consistência. Isto é, o nosso modo de viver, a comunhão,
a fraternidade, a misericórdia, a justiça, o cuidado com os pequenos, os mais pobres. Tudo isso serão expressão daquilo que Jesus esperou de cada um de nós, que vivêssemos como Ele viveu. E tudo isso poderá tornar-se sinal para as pessoas reconhecerem a presença de Jesus entre nós. Em tempos de pandemia, mas também em tempos de discursos tão desfocados daquilo que precisamos neste momento, que é cuidar para que o novo coronavírus não se dissemine em massa. Por vezes escutamos discursos aqui e acolá que destoam daquele que é o ensinamento de Jesus. Certamente, a sensibilidade cristã faz-nos buscar a verdade. Felizmente, temos visto terríveis notícias falsas de pessoas cuja intenção não compreendemos qual é, mas que criam cenas e cenários para espalhar a mentira. Com toda certeza, podem até ser batizadas, mas não estão seguindo Jesus. Vemos também pessoas que não se sensibilizam com aqueles que estão padecendo este tempo. Certamente o maior padecimento é aquele que leva à morte, mas também aqueles que estão se recuperando e mesmo aqueles que estão passando muitas dificuldades em razão de todas as questões econômicas e trabalhistas que estão relacionadas a este momento. Toda falta de sensibilidade para com o irmão é um modo de dizer: não sou um seguidor de Jesus. Toda forma de se colocar distante da dor do irmão é um modo de negar a fé em Jesus Cristo. E não nos iludamos, em todos os tempos da história, tivemos cristãos que não conseguiram ser fiéis a Jesus. E Jesus já havia previsto isso com seus próprios discípulos, dizendo e os convidando a orar e vigiar, porque o espírito é forte, mas a carne é fraca. Peçamos de Deus essa graça. Que estes discursos de insensibilidade e de mentira não ganhem espaço em nosso coração. E descobramos que o caminho é Ele, a verdade é Ele em pessoa, e a vida significa viver cuidando da vida, como Jesus nos ensinou. Amém.